Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e este é o canal A Luz da Escritura. E o nosso intuito aqui é trazer justamente, luz, certo? Luz é conhecimento, da palavra do Criador. Esclarecer algumas coisas aqui. Claro que eu não estou aqui como professor, eu sempre gosto de reivindicar isso. Para mim, eu sou simplesmente um aluno. Tá bom? Professor é o nosso grande criador. E os grandes sábios estão aí, ó. Pessoas de um conhecimento extremo. Pessoas que quando passam mensagem para mim, eu até me arrepio. Aprendo e muito com vocês. Pessoas sábias, conhecedoras profundamente da palavra. Eu agradeço muito quando vocês compartilham comigo um pouco desse conhecimento. Obrigado pelo carinho, tá bom? E o nosso intuito aqui é justamente isso. Criar esse vínculo, de nós trocarmos conhecimento, trocarmos ideias sobre a palavra do Criador, tá bom? E na verdade o Criador, através do seu Espírito, está nos ensinando, amém? Eu quero só falar para vocês como está passando a novela aí, a chamada novela Gênesis, Isso é muito importante, é muito bom o trabalho da Record, porque estão divulgando a palavra, são coisas boas. A palavra do Criador está se espalhando. E isso é um cumprimento de profecia. De uma maneira ou de outra, a palavra vai sendo conhecida. Mesmo as pessoas descrentes que assistem a novela acabam aprendendo. Isso é importante, ninguém vai ser inocente, Eu só quero falar um pouco sobre Nimrod, Algumas coisas que algumas pessoas têm dúvida, só para você entender. São coisas que eu, pelo menos, não tenho visto ensinarem por aí. Mas o caso de Nimrod. Primeiro, Nimrod foi uma pessoa má. O nome dele já significa rebelião mesmo, Ele foi uma pessoa que reivindicou para si a posição de Deus, certo? A construção da Torre de Babel, que quem deu esse nome foi o próprio Criador. Babel tem diversos significados, um deles é a confusão, mas também é porta de Deus, um portal, porta, Eles tinham a intenção de chegar ao céu, de tocar no céu, certo? E eles ainda desafiavam a Deus quando ele mandar outro dilúvio, certo? Não conheciam nem a promessa do Criador que nunca mais faria isso. Mas se ele mandar um outro dilúvio, estaremos aqui nessa torre, salvos. Consideraram ele uma torre, Então, tudo isso era a intenção de tomar o reino de Deus e dizer, nós podemos reinar. O que acontece no final dos tempos? A mesma coisa. O homem luta para estabelecer um reino em todo o planeta. Por quê? Porque tem conhecimento da palavra do Criador, certo? De que ele vai estabelecer o seu reino para todo sempre. Um reino só, o reino do Criador, certo? Através do seu Messias. E por isso o homem está fabricando a cada dia o seu falso Messias, aquele que se opõe, aquele que vai contra, É o chamado anticristo, é o que está à frente se opondo, E ele vai instalar, segundo eles, o seu reinado na terra, e um governo central no mundo, ok? Ele está imitando a Deus em todos os sentidos. O caso de Nimrod, ele se autodenominou o Deus Sol. Semiramis, que era mãe, também foi esposa, certo? Mataram Cush, e aí tiveram um filho, Só que quando o filho nasceu, Nimrod já estava morto. E Semiramis falou, ele está no céu, ele é o Sol. E eu estou esperando a reencarnação de Nimrod, que será Tamuz. Quando Tamuz nasceu, certo? Ela disse que era a reencarnação de Nimrod e ele era o Sol. Se você vê no livro de Jeremias, fala sobre a rainha do céu. Se eu não me engano, Jeremias 7,18, tá? Sobre a rainha do céu, que é Semiramis. Ela se autodenominou Astarote, a rainha do céu, ou a deusa Lua, que é a esposa do Sol. Então foi tudo bem armado,
Então, ali começou o sistema religioso no mundo. Antes não existia. Tá? A adoração era somente a um, ao Criador eterno. Ali eles criaram já o sistema religioso. Olha, nós somos reis, estabeleceram o primeiro reinado na terra, certo? E nós somos deuses. Muitos reis, como o faraó, se auto-intitularam deuses. E sempre querendo desbancar o Criador e dizer, olha, nós podemos muito mais. Então presta atenção, Nimrod, que também é conhecido como Nimrod. Nimrod. Em hebraico, Nimrod, né? Ou Nimrod, An-Nahud, também, né? Que aí é no árabe, né? É um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso na terra. Ele era filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé, ou Noah, ok? Qual o significado do nome dele? Os escritos rabínicos derivam o nome Nimrod, do verbo hebraico marad, né? Que significa rebelar, certo? Então o nome Nimrod significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico, Erubim 53a, declara: então, por que foi ele chamado de Nimrod? Porque ele incitou todo mundo a se rebelar contra o Criador, né? Contra a sua soberania, a soberania do Eterno, certo? Então, o nome dele condizia com a sua atitude. Cuidado com o nome que coloca na criança. Mexe com a personalidade, viu? Então, a respeito do nome orientalista, né? Rosenmiller escreveu: o nome Nimrod deriva de Marad, que ele se rebelou, ele desertou, segundo o significado hebraico. Rosenmiller explicou ainda que os orientais têm o costume de se referir muitas vezes às pessoas de destaque por outro nome dado após a sua morte, e por isso às vezes há uma notável harmonia entre o nome e os atos da pessoa, tá vendo? Nome é importante, viu? Vocês podem ver, Abraão, o nome dele antes era Avram. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus mudou o nome dele para Avraham. Sarai era a esposa dele, e o Deus mudou para Sara. Certo? Por que Deus mudou o nome? Porque o nome é importante. Então, antes de pôr o nome na criança, preste bem atenção nisso. Procure nomes que edifiquem, tá? Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, ou Babel, né? Ereque, Acádia e Cauné. Todas as terras de Sinear ou Sinar foi provavelmente sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel e a sua torre. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico tradicional sobre este homem. Joséfo escreveu assim sobre ele: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus, olha bem, hein? O intuito dele, queria afastar os homens do temor de Deus, era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder dele, Nimrod, certo? Ele ameaçou vingar-se de Deus, certo? Olha bem o que ele falou. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. Olha bem, afrontando a Deus e desafiando.
O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando, né, ser escravidão submeter-se a Deus. Olha bem, o povo achava que submeter-se a Deus era uma escravidão. Por isso viam em Nimrod a libertação, certo? De modo que empreenderam construir uma torre e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Parece que Nimrod estendeu o seu domínio ao território da Assíria e construiu ali Nínive, que é uma cidade de um povo violento. Lembra a história de Jonas, né? Ele tinha medo dos ninivitas, certo? Então ele construiu Nínive, Rehobote e Calá, Nimrud, certo? Puxando para o nome dele, né? E Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. O livro de Miqueias, no capítulo 5, verso 6, informa: eles apacentarão a terra da Assíria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. A terra de Nimrod parece estar associando a terra de Assur em Bereshit, o Gênesis capítulo 10, verso 11, com a Assíria, visto que a Assíria evidentemente derivou o seu nome de Assur, filho de Sem. Assur era filho de Sem, certo? Um dos filhos de Noé. Nimrod, ou Nimrud, né? Como neto de Cã, deve ter invadido o território semita, que vem de Sem, né? Assim parece que Nimrod começou a tornar-se um poderoso ou herói, não só como caçador de animais, né? Mas também como guerreiro, certo? Ele era um homem mau, perverso, tá bom? Um homem de agressão. Está na enciclopédia de McClintock, tá? E Strong também. Nessa enciclopédia é observado o seguinte: o que Nimrod fez ao sair no encalço como caçador era o primeiro indício do que conseguiu como conquistador, pois a caça e o heroísmo desde a antigamente, né, estavam associados de modo especial e natural. Os monumentos assírios representam também muitas proezas na caça, e a palavra é muitas vezes empregada para indicar uma campanha, certo? A caça e a batalha, que no mesmo país, em tempos posteriores, estavam tão intimamente relacionadas, portanto, podem estar aqui virtualmente associadas ou identificadas. O significado então será que Nimrod foi o primeiro, depois do dilúvio, a fundar um reino e a unir os espalhados fragmentos do domínio patriarcal e a consolidá-los sob si próprios, como único cabeça e senhor. E tudo isso em desafio a Deus. Olha bem, ele lançou um desafio a Deus. Ele falou: olha, eu faço tudo, eu protejo vocês, eu faço de tudo. Ele se garantindo, né? Pois significava a intrusão violenta do poder camítico em território semítico. Então veja bem, Nimrod, ele estabeleceu o primeiro reinado na terra e também ele estabeleceu o sistema religioso. Daí é que nasceu o sistema religioso. E o sistema religioso nasceu do quê? Nasceu de uma afronta ao Criador. Nós vamos cuidar de vocês, certo? E ele se intitulou um Deus, adoração a mim, e não aquele Deus, é a mim.
e as pessoas passaram a adorá-lo, certo? Infelizmente, né? A historicidade e tradição de tudo isso. Os peritos têm tentado, sem real êxito, identificar Nimrod com diversos reis, heróis ou deidades antigas, dentre eles Merodach. Para quem não sabe, Merodach é o mesmo que era chamado Marduk, né? O nome Marduk, que era o deus lá da Babilônia. O nome certo é Merodach, né? Um deus assírio babilônico, Gilgamesh, certo? Lá de Gilgamesh, né? Um herói babilônio que se tornou famoso como caçador. Vê que é a mesma pessoa, é o próprio Nimrod. E Orion, um caçador da mitologia clássica. É o mesmo Nimrod. Na verdade, pouco mais se sabe sobre este governante do que aquilo que a Bíblia menciona. No entanto, a tradição árabe menciona o nome de Nimrud em árabe, né? Ou Nimrod. Ocorre em designações de lugares, como no Próximo Oriente, poemas didáticos sumério-acadianos relatam os seus feitos heróicos. Acadianos, da onde teve lá o Sargão de Acádia, né? E o Sargão de Acádia, segundo consta, que na história, né? Diz que ele recebeu as leis também no monte, tá bom? Então, fazem tudo parecido com o caso de Moisés, né? Joséfo, que é historiador judeu, ele refere-se nominalmente a ele como, segundo a tradição religiosa, Nimrod foi executado devido à sua rebelião contra o Eterno, o Deus de Noé, certo? Os seguidores de Nimrod consideraram a sua morte violenta uma tragédia ou calamidade e o dedicaram, comemoravam a sua morte anualmente, no primeiro e segundo dia do mês lunar de Tamuz, tá? Que tem, no calendário judaico, tem lá o mês de Tamuz. Não por causa do deus Tamuz, é o nome do mês mesmo, né? Quando as mulheres choravam o seu ídolo, tá? Você vê isso em outros livros na Bíblia, que as mulheres choravam a morte de Tamuz, tá? Se eu não me engano, em Jeremias fala sobre isso, Ezequiel também, tá? Em Gênesis capítulo 10, verso 8 a 9, Nimrod é chamado Gibor, guerreiro. Ele era habilidoso como lutador, matador e caçador, três coisas nas quais os homens encontraram muita glória. Desde a antiguidade até hoje, os estudiosos compararam-no com Sargão da Acádia, cerca de 2.330 anos AC, que também foi grande guerreiro e caçador e que veio a tornar-se um dos remotos líderes assírios. Não há que divulgar que homens da estirpe de Nimrod e Sargão deixaram muitas lendas que se desenvolveram em torno de suas pessoas, à semelhança de certos heróis gregos, foram reputados semideuses ou heróis, no sentido grego desse vocábulo. Então nós vemos que Nimrod, ele fundou o sistema religioso e ele passou a apresentar um novo Deus dentro do sistema religioso. E esse Deus era ele. Então não estou falando aqui de religião, de pessoas religiosas. Estamos falando de um sistema que foi criado e que infelizmente permanece, esse sistema que sempre diz, olha, a Bíblia diz tal coisa, mas na verdade é isso. Eu estou falando que eu já presenciei muitos. Não, na verdade o entendimento aqui é assim, assim. Há coisas que são para os sacerdotes, são para o quê? Os líderes. E os membros não precisam saber disso. Não, irmão, eu já vi isso.
Não, irmão, isso aí deixa para nós, os líderes. Você não precisa ver essas coisas, não interessa. São sistemas que seguram a pessoa presa num cabresto a eles. E eles dizem, olha, se você seguir as nossas diretrizes, se você seguir os nossos comandos, você vai receber essas bênçãos. Quando a palavra do Criador, ela diz diferente. Deus manda que a gente siga realmente a instrução que é a palavra, certo? A palavra Torá, no caso, significa instrução. Então a Bíblia Sagrada é uma instrução, uma regra de vida para todos nós. Se você seguir as regras de vida que o Criador nos deu, porque Ele está dando um manual de bom funcionamento de nós, da nossa máquina, né? E Ele é o fabricante, Ele sabe o que é melhor. Se você seguir o direcionamento do Criador, claro que você vai estar numa vida muito melhor. E o principal, você terá a eternidade disponível para você. Ok? E nós estamos vendo hoje o sistema de Nimrod funcionando a todo vapor, inclusive com esse novo sistema de governo único que já está sendo instalado e que eles querem forçar um sistema religioso só para o mundo inteiro. Esse é um sistema que vem do conhecimento de Nimrod. Esse é um sistema que afronta o Criador e que diz, ele não pode nada, nós podemos tudo. Cuidado. O Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Obrigado pela força. Desculpa estender um pouco mais, mas teria muito uma coisa para falar. Vamos ver se a gente faz outro vídeo. Shalom, forte abraço, obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo.